menino de 13 anos teria chegado desesperado em casa, alegando que algo o teria perseguido, porém ele não conseguia se lembrar o que era. Essa é a história da abdução de David Sewald. Tudo teria acontecido na data de 17 de novembro de 1967 em Alberta, Canadá. O jovem David, que na época tinha apenas 13 anos, voltava para sua casa. Ele tinha passado a tarde na casa de um amigo e já era por volta das 6 horas. O trajeto durava apenas cerca de 3 minutos para chegar em sua casa, porém em uma parte ele teria que passar por um campo vago. Ele passava pelo local quando de repente ouviu um barulho, olhou para o alto e viu no céu um estranho objeto cinza prateado. Após isso, ele se lembra apenas de estar correndo em direção à porta da sua casa. Ele entrou com violência, correu escada acima e se escondeu no seu quarto. A sua irmã, que viu toda aquela situação, declarou que parecia que algo o estivesse perseguindo. Então ela foi até o quarto ver o que tinha acontecido e encontrou o seu irmão em total estado de choque e terror emocional, e ela também fala que ele calçava apenas um dos sapatos. Ela insiste em perguntar a ele o que tinha acontecido. Ele relata que foi perseguido por um disco voador, mas não se lembrava de mais nada. Outro fato estranho é que quando ele chegou em sua casa já se passava das 6:30 da tarde. Que tempo depois a família encontrou o sapato perdido em um terreno próximo. O David era um menino muito alegre, porém após esse evento ele se tornou uma pessoa muito nervosa e era incomum. E mesmo a família pressionando, ele não conseguia se lembrar o que tinha acontecido. Inclusive ele ficava extremamente irritado quando perguntavam se ele não estava inventando aquela história para encobrir alguma travessura. Porém, 5 meses após o ocorrido, ele teria tido um pesadelo e se lembrou vagamente do que poderia ter acontecido. Lembrou de ter sido levado a bordo de um disco voador e passado por exames estranhos que foram realizados por criaturas que ele chamou de monstros. E os pais, extremamente preocupados, decidiram pedir ajuda para um pesquisador e investigador de OVNIs. Eles teriam ido até a casa do menino na data de 19 de novembro. Mas mesmo assim, o David ainda não se lembrava com detalhes do que tinha acontecido, apenas que teria sido levado para dentro desse OVNI. Então, com a autorização dos pais, o David foi submetido a várias tentativas de hipnose regressiva, mas que foram bem complicadas, pois mesmo em sono, David demonstrava muito terror, ele tremia violentamente e não conseguia prosseguir. Então, em uma outra sessão, os pesquisadores decidiram mudar a forma de abordagem da hipnose regressiva. Eles sugeriram a David que ele contasse o que aconteceu como se estivesse vendo um filme na TV. Aparentemente, esta forma deu certo e foi isso que eles descobriram. O menino relatou que estava no lote vazio quando de repente ele viu acima dele um objeto prateado com uma faixa colorida ao redor. Em segundos, um feixe de luz laranja foi projetado da parte central desse OVNI, atingindo o David. E a partir do momento que aquela luz o atingiu, ele se sentiu como se estivesse em transe e começou a ser puxado para dentro do OVNI. Em seguida, ele relata ter visto um monstro que tinha pele escamosas com buracos que lembrava a pele de um crocodilo. E onde deveriam estar o nariz e as orelhas, haviam apenas fendas. A boca também era extremamente pequena e a cor da pele dele era marrom. Eles não utilizavam nenhuma espécie de roupa e dentro da nave ele também viu uma segunda criatura, igual à primeira. É relatado por David que em nenhum momento aquelas criaturas sorriam ou demonstravam estar com raiva ou felizes. Aquelas criaturas não mostravam nenhum tipo de expressão. Ele foi colocado em cima de uma maca, a sua roupa foi tirada e o seu corpo teria sido estudado, e após isso ele foi levado para uma outra sala. E nessa outra sala existia várias luzes brilhantes coloridas e outra mesa no centro onde ele foi colocado. E uma criatura pegou sua cabeça com força e começou a levantar. Então eles olharam o seu nariz e os seus olhos. É informado que nesse momento o menino contava sua história de forma aterrorizante. E dentro dessa outra sala surgiram mais 2 criaturas exatamente iguais às outras. E ele detalha nesse momento que a cabeça daquelas criaturas eram redondas, eles tinham 2 mãos enrugadas com apenas 4 dedos. Eram altos com cerca de 2 metros de altura e os pés possuíam também apenas 4 dedos. E aquelas coisas diziam algo estranho para o menino que ele não conseguia entender, pois eles falavam uma língua estranha que lembrava uma espécie de zumbido. E que em seguida algo foi colocado sobre seu peito e novamente aquela luz alaranjada surgiu. Enquanto que uma daquelas criaturas teria pegado uma agulha de cor cinza e injetado no seu braço. Após isso, eles colocaram de volta a roupa no David e o conduziram para fora da nave. E agora, do lado de fora, ele lembra de estar caminhando por ali
Quando ouviu aquele barulho, olhou para o lado e viu aquele estranho objeto cinza prateado no céu, o que o deixou assustado e ele começou a correr em direção da sua casa. É relatado que todas as sessões de hipnose regressiva do David foram gravadas, porém cópias dessas sessões teriam sido negadas. Mas também não é informado quem ou por que essas cópias teriam sido negadas. Então é possível encontrar apenas poucas informações sobre o ocorrido. E para você que chegou até aqui, aproveita, não esquece de me seguir aqui na plataforma que tem outros casos ufológicos bem interessantes aqui no perfil.